Rádio Mistérios do Oculto, a sua rádio do sobrenatural. Olá, família oculta, quem lhes fala é o locutor e apresentador Angel Noctis. Nesta edição, atendemos o pedido de nossa audiência. Apresentamos relatos reais vividos em necrotérios e enviados por nossa audiência. Nossa seguidora Paula trabalha há 15 anos no maior necrotério da grande cidade onde mora. Como médica legista, ela já viu muitas coisas estranhas acontecerem. Sempre preferiu trabalhar no período noturno por ser muito bem remunerado. Na época em que aconteceu este relato, Paula fazia o turno a sós, já que seu colega se encontrava afastado por problemas súbitos de saúde. Naquela noite fria e chuvosa, Paula acreditava que seria uma longa e entediante noite de trabalho. Por volta da 00:30, ela se encontrava na sala onde preenchiam a documentação necessária para depois liberar os corpos. À frente e atravessando um pequeno corredor era a sala com a geladeira onde ficavam os corpos. A grande sala tem amplas vidraças e mesmo quando estavam trabalhando com os documentos, podiam olhar pela janela e ver toda a extensão da outra sala. Enquanto bebiam café bem quente, Paula aproveitava seu tempo para organizar os arquivos. Para quebrar o monótono som da chuva no telhado, ela liga o pequeno rádio que ficava em sua mesa. Subitamente o telefone toca. Era o recepcionista do necrotério, o Sr. Alberto. Ele lhe disse que a polícia havia chegado com o corpo de um criminoso muito procurado para ser realizada a autópsia. Após o criminoso ser preso e colocado na viatura, ele deu um grito de pavor e morreu com os olhos e boca abertos, com uma expressão de pavor que causava escalofrios em quem o visse. Se tratava de um assassino. Os policiais contaram a Paula que aquele homem era suspeito de ter matado mais de 30 pessoas. Ele era uma espécie de bruxo e matava suas vítimas para uma suposta entidade. O indivíduo tinha inúmeras tatuagens e cicatrizes pelo corpo e rosto, símbolos cabalísticos, números e palavras incompreensíveis. Rádio Mistérios do Oculto. Paula, mesmo acostumada com as situações em sua profissão, nunca tinha visto nada igual. Ela sentiu repulsa e ficou tensa. Ao despir o corpo, viu que em seus pés havia uma meia preta e outra vermelha. O homem não tinha unhas nos pés. Ao fazer uma análise mais profunda, constatou que suas unhas haviam sido arrancadas há pouco tempo. Na cintura tinha um cordão estranho, embebido em sangue velho. Depois de um detalhado exame, constatou que era feito de pele humana. Ao virar de bruços o corpo, ficaram perplexos. A pele das costas do homem havia sido removida com excelência. Havia um profundo corte no flanco direito e Paula constatou que não havia sangue no corpo do homem. Ficaram chocados, pois os policiais tinham informado que o homem havia morrido fazia aproximadamente 40 minutos.
Paula respirou fundo e, com as mãos tremendo, fez uma profunda incisão no peito do cadáver. Ao terminar o corte, ela e o agente deram um grito de pavor. O interior do corpo estava vazio. Todos os órgãos tinham sido removidos e lhe faltavam 2 costelas. Em total silêncio e espanto, olhavam o macabro espetáculo. Ao virar novamente o corpo e colocá-lo de barriga para cima, eles perceberam que a expressão do rosto agora tinha mudado. Estava com os olhos e boca fechados. O agente e os policiais, ao se retirarem, pediram que Paula preparasse tudo, porque no outro dia pela manhã iriam retirar o corpo. Rádio Mistérios do Oculto. Paula foi então para a sala em frente, começou a preparar a documentação. Instalou-se e começou sua tarefa. Como estava nervosa, colocou música ambiente baixa. Ao olhar no relógio, viu que já eram 3 horas da madrugada. Tomada por um medo incontrolável, Paula tranca a porta da sala, senta-se e retoma seu trabalho com a documentação. Após alguns minutos, olha para a sala de autópsia e vê as luzes falhando. As luzes piscavam freneticamente até se apagarem por completo. Paula fica estática e, pelo vidro, observa as luzes da sala de autópsia voltarem a piscar. Em um lampejo de segundos, viu o cadáver do homem em pé, ao lado da mesa de autópsia. Paula dá um grito de pavor. E em menos de um minuto, o Sr. Alberto apareceu desesperado para lhe socorrer. Ela explicou o ocorrido, e quando olharam para a sala de autópsia, as luzes estavam acesas e o cadáver em cima da mesa, da mesma forma que ela havia deixado. Com a ajuda do Sr. Alberto, ela decide guardar o cadáver na geladeira de conservação. Assim feito, o seu colega volta para a recepção. Ela então retoma seu trabalho com a documentação. Decide trancar a porta com chave. Paula aumenta o som do rádio na intenção de sentir-se acompanhada. Em dado momento, ela nos relata ter ouvido uma interferência, e ao fundo dessa interferência ela escutou gritos e pedidos de socorro. Apavorada, ela tira o rádio da tomada. Rádio Mistérios do Oculto. Paula acredita ter ouvido sons vindos do próprio inferno. A noite parecia interminável. Agora, já sem ter o que fazer, permanecia aflita. Ela vai até a recepção para beber um café e preencher o tempo conversando com o Sr. Alberto. Após alguns minutos, a conversa é interrompida por fortíssimas pancadas vindas da sala de autópsia. Vão correndo e juntos entram na sala, que estava na total escuridão. Percebem então que as pancadas vêm de dentro da geladeira. Acendem a luz e, com cautela, abrem a gaveta. E, para total surpresa de ambos, o cadáver havia desaparecido. Estarrecidos, abrem gaveta por gaveta, na esperança de terem errado o lugar aonde estava o cadáver, mas confirmam que o mesmo não mais estava ali. Olham por todo o necrotério, porém sem sucesso. Desesperados, ligam para a delegacia da cidade
e prontamente chegam 2 viaturas no local. Ao chegarem no local, os policiais fazem uma varredura, acreditando que alguém poderia ter roubado o corpo. Não encontram ninguém no local, então vão ver as imagens do circuito de segurança. Nada normal foi visto. Alberto e Paula passaram a ser suspeitos. Foram afastados por 3 meses e após esse tempo se reintegraram ao trabalho devido à falta de provas no sumiço do cadáver. Paula voltou a assumir suas funções, porém Alberto não quis voltar e renunciou. Um novo funcionário ficou em seu lugar. A direção do necrotério anunciou que o outro legista que havia sido afastado por problemas de saúde havia falecido e que agora só Paula ficaria como legista à noite. Com o passar dos dias, ela percebeu que um clima pesado e sinistro havia tomado o necrotério após o cadáver daquele homem ter passado por lá. As noites demoravam a terminar. Agora, ao chegar no local, sentia-se angustiada, nervosa. Era um verdadeiro tormento esperar as horas passarem. A madrinha de Paula, ao saber do ocorrido no trabalho dela, lhe presenteou com uma imagem de uma santa da qual era devota. Na mesma noite em que colocou a imagem da santa em sua mesa, Paula viu com seus próprios olhos uma maca com um cadáver ser violentamente virada por uma força invisível, fazendo o mesmo cair no chão. Assustada, ela coloca o cadáver novamente na maca com a ajuda de um dispositivo. O corpo expele muito sangue, uma quantia normal. Paula nos disse ser impossível o corpo de um adulto ter tanto sangue. Ela sentia escalofrios ao ver aquela gigantesca poça vermelha. Inicia a limpeza para só depois retomar o trabalho. Foi quando percebeu que não havia parado de sair sangue pelos orifícios do cadáver. Com muito medo, ela sai correndo, abandonando a sala. Vai até a recepção e pede para Luiz, o novo recepcionista, lhe acompanhar, pois estava muito amedrontada. Luiz concorda e a acompanha. Ao chegarem na sala de autópsias, tudo estava normal e não havia nenhum sangue no chão. E o rádio, que estava desligado quando ela saiu da sala, agora estava ligado. Outra noite, enquanto se encontrava na salinha trabalhando em documentos, escutou o barulho de uma maca. Bateram na porta e escutou a voz de Luiz falando com ela. Ao abrir a porta, Luiz já não estava ali, mas havia uma maca com um corpo coberto. Levou a maca para a sala de autópsias e, ao descobrir, viu um corpo de um homem jovem em avançado estado de decomposição. O corpo estava todo retorcido e uma coloração cinzenta o cobria. Trabalhou durante 1 hora e, como não suportava o mau cheiro, decidiu parar um pouco, sair para fumar e conversar com Luiz. Ao chegar junto do seu colega, ela comentou sobre o corpo no qual estava trabalhando. Luiz olhou para ela em silêncio. Após alguns segundos, perguntou sobre qual corpo ela falava. Rádio Mistérios do Oculto.
Instalou-se um forte mal-estar quando Luiz falou que naquela noite não tinha recebido nenhum corpo. Após a surpresa e uma breve discussão, foram até a sala e, com total espanto, Paula nos diz não ter encontrado nenhum corpo. Ela chegou a pensar que estava ficando louca e lembrou que sair de férias daí 20 dias lhe faria muito bem. Saiu de férias e, ao voltar, na primeira noite de trabalho, o tempo tinha mudado. Estava frio e chovia. Ficou desocupada vendo as horas passarem, até que por volta de 00:30 chegou um corpo. Foi levado para a sala de autópsia. Os policiais que atendiam a ocorrência saíram em seguida. Paula se aproximou e puxou o pano que cobria o corpo. Ficou totalmente paralisada. O corpo que tinha desaparecido há 6 meses estava de volta ao necrotério. Um intenso arrepio percorria seu corpo. Sentia-se tonta, aturdida, sem palavras e tomada por um estado que beirava a loucura. Saiu correndo e ficou o resto da noite ao lado de seu colega na recepção. No outro dia, solicitou sua transferência imediata. Sabia que jamais conseguiria continuar a trabalhar ali. Atualmente já está há 10 anos em seu novo emprego e nos diz que nunca mais passou por uma experiência tão profunda como esta. Família Oculta, agradecemos por terem acompanhado este incrível e assustador relato. Agradecemos a Paula F. por compartilhar sua experiência conosco. Se inscrevam em nosso canal e em nosso podcast. Um abraço sombrio de Angel Noctis e até o nosso próximo encontro.